1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e depois o 47. Apenas para nos inteirar do que acontece nesse texto. Quando encontraram, digo amém. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a peleja ou a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Pai, nós queremos mais uma vez tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ti, meu Senhor, pertencem todas as coisas. Tu tens absoluto domínio sobre tudo e todos. E nós aqui estamos, ó Deus, ó Pai, lançados à Tua presença, submetidos ao Senhor, rogando que Tu venhas, Pai Santo, falar ao nosso coração. Tu sabes, meu Deus, porque o Senhor nos dirigiu a ministrar esse texto nesta noite. Tu conheces, meu Deus, cada coração, aqueles que aqui adentraram, Senhor. Tu sabes, Pai amado, do que necessitam, e nós cremos, meu Deus glorioso, que voltarão, Pai Santo, crendo num Deus que pode todas as coisas. Ó Deus, Tu tens o poder, Pai Santo, de reverter todas as situações. E eu creio, meu Senhor, que nesta noite haverá vitória. Nós vamos sair deste lugar, Deus bendito, de posse da vitória, no nome de Jesus. A peleja é grande, porém maior é o Senhor. Meu Deus glorioso, rasga os céus neste lugar, Pai Santo. Visite esse lugar, Senhor Deus, trazendo, Pai Santo, aquilo que os Teus filhos estão necessitados, porque Tu és um Deus que opera maravilhas. Tu falas ao nosso coração, mas Tu revelas, meu Deus, também a Tua vontade na nossa vida, e Tu tens, ó Deus glorioso, todas as coisas diante do Senhor, e Tu tens, Pai Santo, o interesse todo especial de se revelar aos Teus filhos, que nesta noite, Pai Santo, seja um divisor de águas. Aqueles que adentraram aqui, Senhor Deus, com os seus corações, quem sabe, ó Deus bendito, frios na fé, com suas vidas, ó Deus, estando elas, ó Pai bendito, destroçadas, Tu tens o poder de reconstruir, de refazê-las, Senhor, e cremos que hoje, nesta noite, Pai, é noite de restauração, é noite de entrega, é noite de renovo, é noite, meu Deus, aonde o Teu nome será glorificado nesse lugar. Ó Deus, vai desamarrando estas vidas, Senhor Deus, vai libertando estas vidas, vai alegrando o coração destas pessoas, meu Deus. Aqueles que estão nos assistindo também, Senhor, venham ser impactados, meu Deus, nesta noite, com a Tua doce voz. Pai, faz isso para que tributemos ao Senhor honras e glórias hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém? Você vai chegar lá. A história de Davi, todos nós conhecemos muito bem, filho de Jessé, o menor da casa de seu pai. Deus é o Deus que escolhe, que separa, que honra, exalta os improváveis. Haviam outros melhores que Davi em sua casa. Outros até mais vultosos fisicamente do que Davi. Haviam outros aparentemente mais sábios que Davi. Mas Deus escolheu Davi. Deus tinha propósito com Davi. Deus tinha negócio com Davi.
Então, muitas vezes, nós precisamos entender que quando Deus tem um plano, nada e ninguém pode frustrar. Eu creio, meus irmãos. Às vezes, quando temos uma família grande, alguns dos irmãos devem ter uma família de muitos irmãos, que desde muito cedo é uma competição de quem é melhor, de quem é pior. Existe aquela busca, não é, para se sobressair diante dos demais. Família só muda-se de endereço. Problemas familiares tem em todo lugar, até porque não existem famílias perfeitas. E eu entendo que a família de Davi era uma família semelhante a muitas famílias, aonde os embates eram naturais, as discussões, as brigas eram normativas, faz parte do crescimento. E nesta família, meus irmãos, Deus tinha um projeto para ser concretizado. E muitas pessoas não acreditavam que Davi chegaria aonde chegou. E eu creio, meus irmãos, se nós tivéssemos vivido no tempo bíblico, nesta realidade de Davi, provavelmente nós também duvidaríamos que Davi iria chegar ao trono de Israel. Davi não almejava isso, é sabido por nós. Davi se sobressaía no serviço doméstico, guardar as ovelhas de seu pai, da casa de seu pai. Era uma espécie de serviçal, um leva e traz, um office boy do Antigo Testamento. Alguém que não aparecia, alguém que não era visível. Pelo contrário, parece-me que Davi, na sua trajetória familiar, era um ser inexistente, desvalorizado. Parece-me que Davi era o patinho feio da história da sua família. Mas Deus, que vê todas as coisas, que projetou algo muito antes de Davi vir ao mundo, Deus vai desenrolando o seu propósito ao longo da trajetória deste moço. Este episódio, eu não diria que seja o ápice, o apogeu, o clímax. Quando começamos a conhecer Davi. Davi, nesse texto, ele vai também revelar algumas experiências que teve lá nos campos, quando guardavam as ovelhas da casa de seu pai. Davi não era um frouxo, é visível no texto. Davi era um rapazinho que confiava plenamente em Deus. Por isso, aqui está o segredo. Você vai chegar lá a partir do momento que você começar a confiar também em Deus. Amém? Receba aí, varão. Receba aí, varoa. O segredo é confiar em Deus. Davi, desde muito cedo, aprendeu a depender, a confiar num Deus criador dos céus e da terra. É claro, meus irmãos, que nós devemos confiar nas nossas habilidades, na nossa inteligência, nas experiências agregadas ao longo da nossa história, curta ou não. Porém, o grande segredo para chegar mais longe não estão nas habilidades, no nosso psique, na nossa consciência apurada ou aflorada por conta do que nós já conhecemos, da inteligência que Deus tem nos dado. Mas o segredo está em confiar e em depender de Deus em tudo, em todos os sentidos. E isto fica evidente quando nós adentramos na biografia de Davi. Davi, desde muito cedo, ele se relacionava com Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Davi tinha uma vida espiritual em dias. Ele não atrasava.
era alguém que tinha, claro, as suas deficiências, mas havia, pelos textos acerca da sua vida, uma espécie de preocupação em agradar a Deus. Queridos, vamos chegar lá. Mas para chegar lá, é preciso que nós estejamos dando uma atenção toda especial à nossa vida espiritual. É claro que o texto vai desencadear, mais uma vez, no embate ou no confronto jamais visto na vida de Davi. Este talvez foi um dos combates mais interessantes na história do povo hebreu. O protagonista é o improvável, um ser desprezível, um ser invisível, alguém que não passava necessariamente uma segurança, ou a segurança de um grande vencedor. Mas olhe o segredo, Davi. Deus estava com ele. Quem tem Deus por seu auxiliador, não teme nenhum desafio na sua caminhada. Quem tem Deus como seu ajudador, simplesmente marcha. Simplesmente ergue a cabeça e caminha com segurança. Baixinho, pequeno, franzino, não importa se você é assim, frágil. Se você se sente um ser assim, desabonitado, não tem problema. Deus vê o coração, isso é suficiente, varão. É o coração que faz toda a diferença. Aliás, na minha terra tem um ditado que diz assim: pois bem, Deus usa, deixa para lá. Mesa não vê beleza, já ouviu isso? É um ditado dizendo na minha terra. Quando aquela moça viu que o rapaz era trabalhador, era um rapaz assim de compromisso de família, mas era desabonitado. Aí a mamãe dizia: minha filha, mesa não vê beleza, não é? Importante é o coração, mas eu vou casar com o corpo. Coitado dos filhos. Mas a beleza interior, ela aflora para o exterior. Não é, amém? Amém, irmãos? É o consolo. Aliás, não existe ninguém feio. Amém? Não existe ninguém feio. Até porque beleza é relativa ou relativo. O que é feio para você é bonito para mim. Beleza é relativo. Então não se preocupe, porque Deus tem uma varoa para você, Deus tem um varão para você, tudo vai dar certo. Você vai chegar lá, eu profetizo no nome de Jesus. Então Davi, no texto, ele vai aos campos, no campo de batalha. Naqueles dias, Deus já havia descartado a Saul, se aborrecido com as atitudes imaturas de Saul, que era rei em Israel. Esse rei escolhido pelo povo, permitido por Deus, mas um rei absolutamente de um coração embrutecido, insensível, inflexível. E as suas atitudes entristeceram o coração de Deus, de maneira que Deus já havia descartado, ou seja, Deus já não tinha mais propósito ou projeto para Saul. No capítulo 16 já tinha acontecido a descida do profeta Samuel à casa de Jessé e ungido a Davi, o sucessor de Saul. Então, ele era ungido de Deus, ele estava debaixo da palavra de Deus, mas neste episódio, ele não tinha a menor ideia de que iria de fato ser
o protagonista, meus irmãos, de tantas e tantas outras situações. E isto porque Davi se coloca no seu lugar. Em todo o tempo e o tempo todo. Davi tem todos os seus defeitos e nós sabemos muito bem disso. Porém, Davi tinha um coração amolecido, um coração quebrantado na presença do Senhor. Davi amava a Deus, ele temia o Senhor, e ele sabia quando estava vivendo numa contramão divina. De maneira que no texto, seu pai o mandou ir levar mantimentos aos seus irmãos no campo de batalha. Quando Davi chega por lá, ele encontra um cenário terrível, um cenário de guerra. Mas um cenário, meus irmãos, que inquieta qualquer valente de Deus. O cheiro de morte, o cheiro de covardia, e todos, inclusive Saul, estava totalmente entregue a si mesmo, ou seja, não tinha ousadia, não tinha coragem, não tinha nenhuma possibilidade de enfrentar os filisteus. Havia guerra entre os filisteus. Esse gigante do texto, Golias, não é o único gigante na Bíblia, houveram outros gigantes, mas este filisteu, ele afrontava o Deus dos céus e da terra. Ele afrontava o exército do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e ridicularizava. E aquilo vai inquietando certamente aquele menino, aquele moço que chega ali com mantimentos. Ele vê aquele cenário, ele vê aquele rei acovardado, ele vê aqueles soldados temendo o pior e tremendo, com medo, acovardados literalmente. Ele vai então conversar com o rei. Será que não existe ninguém capaz de enfrentar esse blasfemo, este ímpio, este vil, esse ser que ousa agredir o Deus dos céus e da terra? Será que não existe ninguém capaz que se levante? Todos estão com a sua estima lá embaixo. Ninguém ousa. E por dias diz o texto que Golias, ele arrotava arrogância, ele blasfemava contra Deus, ele ria do povo do Senhor, ele tripudiava literalmente. Por dias isso acontecia, desafiando não somente um homem, mas todos os homens. Mas você vai chegar lá, você vai conseguir, porque Deus é contigo. Vejam, meus irmãos, que Davi, quando chega no campo de batalha, ele se depara com esse cenário, e isto vai provocar uma indignação no seu coração. E os resultados, meus irmãos, são claros no texto, porque Davi, ele diz em alto e bom som: tu vens contra mim, escuta isto, com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome de quem? Aqui é preciso estabelecer pelo menos 3 coisas interessantes. A primeira delas é que com que tipo de arma você está enfrentando os seus inimigos. É a primeira coisa que você tem que saber. Com que tipo de arma você está tentando vencer esta batalha. É a primeira coisa. Segunda, qual tem sido a sua atitude em relação a Deus na batalha? Isso também é importante, porque às vezes nós estamos tão afim de vencer uma peleja, uma batalha, um problema, e estamos usando armas carnais. E ao mesmo tempo estamos nos esquecendo de que Deus quer pelejar as nossas pelejas. E terceiro, é importante que nós tragamos à nossa mente de que toda peleja que nós enfrentamos sem Deus
é fracasso na certa. Pelo menos 3 coisas você precisa entender. Quais as armas que você tem utilizado? Deus está inserido nesta batalha. Porque se isto não for realidade, se as armas não forem espirituais, e se Deus não estiver inserido, pode ficar certo, é fracasso na certa. Então Davi diz, olha, você está vindo contra mim com lanças, espadas, escudos, etc. Mas eu vou te enfrentar no nome que está sobre todo nome. Eu vou te enfrentar no nome que pode todas as coisas. Eu vou a ti no nome do Senhor, de Yahvé, do Eterno, do Senhor El Shaddai, Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, a nossa vitória. Eu vou, mas eu não vou por conta própria. Eu vou revestido de autoridade. Escute uma coisa. Muitas das pelejas que nós enfrentamos e perdemos é porque nos esquecemos de que as nossas armas não são carnais e sim espirituais. E mais, nos esquecemos de que Deus é o maior interessado em estar conosco nessas batalhas. E por vezes nós nos esquecemos que os resultados de uma peleja sem Deus é choro, é lastimo. Por isso que muita gente está vivendo o drama da derrota. Por quê? Porque se esqueceram, porque não utilizaram as armas certas e se esqueceram de Deus. Como chegar lá? Irmãos, eu quero ressaltar pelo menos 4 atitudes que você precisa tomar para chegar lá. E nós, para isso, vamos ter que voltar ao texto sagrado e vamos, queridos, olhar para o capítulo 16. Primeiro, para chegar lá, você precisa vencer as dúvidas, acreditem, as dúvidas da sua própria família. Eu vou repetir isso. Para chegar lá, você vai ter que romper, você vai ter que vencer as dúvidas da sua própria família. Eu falo para gente que já fora desacreditada da própria família, você não vai conseguir. Você não vai chegar lá. Ao longo desses anos de vida pastoral, eu tenho encontrado filhos arrebentados de palavras que os pais disseram sobre eles. Você não vale nada, você não vai chegar lá, você não vai vencer, você nasceu para perder. Cuidado com as palavras que você diz sobre seus filhos. O capítulo 16, meus irmãos, é quando Samuel está na casa de Jessé, que houve aquele desfile dos filhos militares, a ponto do próprio profeta achar que Eliabe seria o sucessor ungido separado de Saul. Deus puxou a orelha do profeta dizendo, olha, não atentes para a aparência, porque o homem vê o exterior, eu vejo o interior, o coração. Deus enxerga o seu coração. E no versículo 11, depois deste desfile, Samuel pergunta a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Olha a resposta de Jessé, que Jessé deu. Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Irmãos, a própria família não dava nada por Davi. Tem um, está lá no campo,
Está trabalhando, guardando ovelhas. É para isso que ele serve. Ele não serve para mais nada, a não ser para guardar os rebanhos, ou pequeno rebanho, diga-se de passagem. Ele não serve sequer para estar à mesa nesse momento. Ele não serve sequer para estar na presença do profeta. Irmãos, isso é desprezo. A família às vezes despreza muitos dos seus familiares. Pais que desprezam os filhos, que desvalorizam os filhos. Então isso é muito sério, meus irmãos. Tem muitos adultos traumatizados. Eu tenho encontrado muitos adultos que carregam esse estigma do desprezo dos pais do passado, em que os seus irmãos eram valorizados, eram notados, mas eles nunca foram. Os pais já morreram, inclusive, mas aquilo ainda dói na alma, ainda existe uma lacuna, existe um abismo, uma ferida que de vez em quando sangra. E eu faço aqui um parênteses para dizer, cuidado com o que você tem dito acerca de seus filhos. Esse menino é atrapalhado demais. Essa menina só faz o que não presta. Palavras têm poder, igreja. Amém? Palavras não são simplesmente palavras, são sementes. Quando você diz, meu marido não presta, o diabo diz, opa, é isso que eu quero. Quando você diz, esse menino não vai dar em nada, é isso que eu quero. E palavras de pais pega, meus irmãos. Porque a palavra é de uma autoridade. Você é autoridade sobre os seus filhos. Escute isso. Quando você profere palavras ou expressões, não são simplesmente palavras ou expressões, é um veredicto. É uma palavra que vai repercutir, vai reverberar durante toda a existência daquela criança, ou daquele adolescente, ou daquele jovem, seja lá quem for. Então Davi parece-me que não era bem-vindo naquele momento, ou não faziam a menor questão de Davi estar à mesa ou diante do profeta. Mas Deus fala com Samuel dizendo o seguinte: Samuel, não sente-se à mesa até esse moço chegar. Escute isso, é uma palavra profética agora. Receba aí. Deus vai te honrar. Eu me lembro que José também era alguém desejado. E Deus o exaltou, Deus o honrou. E eu sei, meus irmãos, que Davi, ele está dentro de um projeto do qual nada e ninguém iria frustrar. E eu creio que você está dentro de um projeto de Deus que nada e ninguém irá frustrar. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Eu sempre criei e crerei assim, irmãos. Você não é um acidente de percurso, escute isto. E eu falo para alguém em casa, você não é um acidente de percurso, por favor. Você não é um imprestável. Você não vem ocupar espaço de ninguém. Deus tem planos na sua vida. Não se sinta um desprezível, um imprestável. Você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Então glorifique o nome dEle. Você e eu nascemos para o louvor da sua glória. Então para Jessé, para seus irmãos, Davi não era bem-vindo à presença do profeta. Não era bem-vindo para aquela confraternização, aquela ceia, aquele jantar. Não era. Mas Deus disse ao profeta: não se sente à mesa até ele chegar. Você vai chegar lá, mas você vai precisar vencer, inclusive isto. Eu não creio, meus irmãos, em maldição hereditária.
porque assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. E eu creio, se alguém proferiu uma palavra de maldição sobre a tua vida, nesta noite nós quebramos o nome e na autoridade de Cristo Jesus. Se disser alguma coisa a esse respeito, não deixe cair para o coração. E se porventura caiu para o coração, Deus é poderoso para te curar. Não deixe que palavras encontrem acolhimento no seu coração. Eu sei que palavras doem. Eu sei que palavras machucam. Melhor seriam umas boas bordoadas do que determinadas expressões. E por mais que essas bordoadas deixem marcas, as marcas saem com o tempo. Mas palavras não saem tão simples, meus irmãos. É aquele pano encardido. Mas eis uma boa notícia: o sangue de Jesus nos purifica, aleluia, de todo pecado. Receba cura nesta noite, receba libertação nesta noite, em nome de Jesus. Palavras caem por terra sobre a tua vida. Segundo, vença a indiferença dos seus irmãos. Olha o versículo 28 do capítulo 17 agora. A indiferença. Tem irmãos que não acreditam na gente, irmãos sanguíneos, irmãos de sangue, mas irmãos da fé. Acreditem, nesse caso, meus irmãos, eram irmãos de Davi de sangue mesmo. Olhe o capítulo 17 e versículo 28, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. A indiferença. Gente que julga a gente. Gente que acha que nós somos os piores, os indesejados da face da terra. Cuidado com o julgamento. Quando você aponta o dedo para uma pessoa, não se esqueça que outros 4 já estão apontando para você. Não julgueis para que sejais também julgados, porque com a mesma medida que vos julgardes, você também será julgado, diz o Senhor. Então Davi, na concepção deste irmão mais velho, Eliabe, era um ser absolutamente intransigente, estava entrando numa área que não lhe pertencia. Alguém metido, sabe? Irresponsável, porque está o acusando de irresponsável. E as ovelhas, as poucas ovelhas, deixaste lá para morrer. Você veio porque você é curioso. Você veio ver, foi a peleja. Mas nem sabia que Davi estava ali com um propósito maior. Sabe, meus irmãos, Deus não te trouxe até aqui em vãomente. Deus te trouxe com um propósito. E se Ele te trouxe até aqui, receba aí, você vai chegar lá. Deus vai te honrar. Aqueles que proferiram palavras de maldição, aqueles que descredibilizaram a tua vida, irão ver que só o Senhor é Deus na sua vida. Eu tenho visto isso, meus irmãos. Muita gente, Deus honrando, porque Deus, Ele honra os humildes, mas abate os soberbos de coração. Segundo, vença a indiferença dos seus irmãos. Terceiro, vença o pessimismo dos mais poderosos, porque aqui está Davi, diante agora
de Saul. Olha o versículo 33. O 33 diz assim, irmãos: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Você não pode. Você é pequeno, e daí? Deus é grande. Você não pode, mas Deus pode. Amém, irmãos? Não subestime Deus na sua vida. Não deixe que nada e ninguém te paralise. Não deixe que nada e ninguém se intrometa no projeto de Deus na sua vida. Por favor, saia daqui com esta certeza. Deus te chamou para enfrentar pelejas e mostrar para os ímpios incrédulos que Deus é grande na sua vida. Levante-se, prossiga, Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meus irmãos, aqui está exatamente uma palavra negativista, pessimista. Você é pequeno, você é jovenzinho, você não tem habilidade com espada, e daí? O gigante, desde a sua idade tenra, ele foi treinado, foi qualificado na espada, na utilização desta arma. Você não tem a menor chance. Irmãos, ainda bem, e aqui você precisa entender algo: toda peleja, por mais hábil que você se ache, por favor, nunca enfrente peleja com o nariz empinado ou de salto alto. Toda peleja, por menor que seja, sempre em frente na dependência de Deus, do Espírito Santo. Porque as pequenas pelejas, meus irmãos, elas se avolumam. Mas o Deus que nos ajuda nas pequenas pelejas, nos ajuda nas grandes também. De maneira que Saul disse: olha, você não tem a menor chance para pelejar contra este vil gigante, esse ímpio aí. Você não tem a menor chance. Esse filisteu, ele vai te esmagar. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Talvez alguém diga: olha, mulher, pare com isso, é grande demais. Moço, para com isso, você não vai conseguir. Desista, nem tente. Por favor, não vá se esborrachar inutilmente. Desista, chega, jogue a toalha. Meus irmãos, eu volto a repetir: quando se confia no Senhor, não há gigante que não possa cair por terra. Eu falo para alguém nesta noite que esteja aí diante de um gigante poderoso, que está arrotando arrogância, que está extravasando orgulho, soberba, que está afrontando a sua fé, que está te colocando no canto da parede, dizendo: olha, você não é nada, você não passa de nada, o teu Deus não é nada. É aí onde ele se deu mal. Sabe por quê? Porque nós somos o bichinho de Israel, o bichinho de Jacó. Nós somos povo de Deus. Amém? Você é povo de Deus? Você é filho de Deus? Você já nasceu de novo? Então você fique certo que o Papai do céu está entrando com providência. Ele é Deus, Ele é Senhor. Então não deixe que estas coisas venham te intimidar. Venha trazer para você uma espécie de constrangimento. É mesmo, eu não vou porque de fato é maior que eu. Não é bem assim. Até porque, irmãos,
quando um servo, uma serva de Deus, dobra seus joelhos diante do Deus dos céus, ele rasga os céus e entra na peleja. Davi, meus irmãos, ele foi a Saul conversar com Saul, não foi pedir necessariamente a permissão. Ele não foi implorar, me deixe lutar. Ele veio como uma solução, não como um problema. Ele veio resoluto. A indignação era uma indignação santa no seu coração. Então, quando ele procura Saul, rei em Israel, que é autoridade, tem um aspecto naturalmente de respeito, de hierarquia, mas não necessariamente implorar, me deixe brigar com esse infeliz. Não. Ele veio, meus irmãos, para dizer a Saul, em outras palavras, que Deus era maior que os seus inimigos. Até porque, irmãos, até porque Davi, ele conhecia a história do seu povo. Ele conhecia a trajetória do seu povo. E era sabido por Davi e por outros também, embora que outros haviam se esquecido dos feitos gloriosos do Deus Todo-Poderoso até aquele momento. E o próprio Davi tinha tido experiências maravilhosas na presença do Senhor. O que é um gigante diante de Deus? Nada. Absolutamente nada. Quarto, vença o desprezo dos adversários. E aqui os versículos 42 a 44, dê um salto aí. Diz assim, irmãos: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. É um bonitinho, né? Mas tão frágil, tadinho, vou amassá-lo. Mas olha o que diz ainda o filisteu. Disse o filisteu a Davi: sou eu um cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas férias do campo. Venha, como um rolo compressor vou passar por cima de ti. Mas olha a resposta de Davi, irmãos. Tu vens contra mim com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos céus de Israel, a quem tens afrontado. Você não tem afrontado a mim, nem o meu povo, nem a minha família. Tu tens afrontado o Deus dos céus. Queridos, isso aqui é um divisor de águas na nossa vida. Se nós digerirmos isso espiritualmente, a nossa vida muda assim, ó. Primeiro, escuta isso. A nossa luta não é contra quem? É contra quem? Automaticamente, quando o inferno se levanta contra nós, não se levanta contra nós necessariamente. Se levanta contra. É aí aonde nós precisamos entender. E não ficarmos, meus irmãos, nos vitimando com mimimis. Senhor, olha aqui, Senhor. Nada disso. Dobra seus joelhos. Conversa com Deus dos céus. A partir desta atitude, Deus, Ele entra na peleja. E Ele mostra para você e para quem quiser ver que Ele ainda é Deus. Ele é poderoso. Mas não vá com as armas carnais enfrentar, seja qualquer peleja. No trabalho, na família, onde quer que for. Mas vá com autoridade no nome de Jesus. Vá, você vai chegar lá. Diz o texto que Davi faz algumas declarações extraordinárias. A primeira delas: saberá toda esta multidão
que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Ou seja, Deus não precisa de espada, Deus não precisa de lanças, escudos, não. Apenas uma palavra, e as coisas mudam completamente. Por que Davi chegou lá? Por que Davi chegou no trono? Por que Davi foi honrado? Por que Davi foi reconhecido? Por que estamos falando de Davi, irmãos? Porque Davi aprendeu a confiar e a depender de Deus. É isso que você precisa entender. Você vai chegar lá se você aprender a confiar e a depender do Senhor. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Escreva no seu coração 6 frases, olhando todo o episódio. Primeiro, é descendo que se sobe. Descendo o salto alto, da soberba, do orgulho. É descendo que se sobe. Segunda frase, é morrendo que se vive. Morrendo para nós mesmos, morrendo para este mundo, é morrendo para as nossas próprias ambições, é colocando Deus acima de tudo e de todos. Terceiro, é lutando que se vence, mas se luta com as armas espirituais. É lutando que se vence, não é se acovardando como Saul e os demais. É lutando, mas usando as armas certas. Quarto, é vivendo que se aprende. Viver é uma abençoada aprendizagem, mas viver na dependência de Deus. Viva essas experiências, mas as viva na presença do Senhor. Quinto, é andando que se chega a algum lugar. Nada de paralisação, nada de estagnação. Davi teve que andar, Davi teve que deslocar, Davi teve que lidar com as indiferenças. Para chegar lá, é preciso se movimentar, passo após passo, na direção de Deus. A cada passo, Deus no controle. Cada ação, Deus no controle. Cada decisão, Deus no controle. É Deus que nos movimenta. E o que nos movimenta é isso, meus irmãos, é a fé. Nós nos movimentamos por princípios e valores. Sexto, é de joelhos que se vence toda e qualquer batalha. Tenho dito isto aqui, mas eu vou colocar mais uma frase. Se é de joelhos que se vence toda e qualquer batalha, é de pé e de cabeça erguida que vemos os nossos inimigos caírem por terra. Aleluia. Davi pôde ver o quanto Deus era com ele. Porque depois desse feito, no último versículo do capítulo 17, Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Depois que venceu tudo isto, Davi não guardou ressentimento e assumiu
a sua identidade. Sabe, meus irmãos, Deus tem planos na nossa vida. Deus tem planos na sua vida. Simplesmente marcha. Simplesmente ergue a cabeça e caminha com segurança. Baixinho, pequeno, franzino, não importa se você é assim, frágil. Se você se sente um ser assim, desabonitado, não tem problema. Deus vê o coração, isso é suficiente, varão. É o coração que faz toda a diferença. Aliás, na minha terra tem um ditado que diz assim: pois bem, Deus usa, deixa para lá. Mesa não vê beleza, já ouviu isso? É um ditado dizendo na minha terra. Quando aquela moça viu que o rapaz era trabalhador, era um rapaz assim de compromisso de família, mas era desabonitado. Aí a mamãe dizia: minha filha, mesa não vê beleza, não é? Importante é o coração, mas eu vou casar com o corpo. Coitado dos filhos. Mas a beleza interior, ela aflora para o exterior. Não é, amém? Amém, irmãos? É o consolo. Aliás, não existe ninguém feio. Amém? Não existe ninguém feio. Até porque beleza é relativa ou relativo. O que é feio para você é bonito para mim. Beleza é relativo. Então não se preocupe, porque Deus tem uma varoa para você, Deus tem um varão para você, tudo vai dar certo. Você vai chegar lá, eu profetizo no nome de Jesus. Então Davi, no texto, ele vai aos campos, no campo de batalha. Naqueles dias, Deus já havia descartado a Saul, se aborrecido com as atitudes imaturas de Saul, que era rei em Israel. Esse rei escolhido pelo povo, permitido por Deus, mas um rei absolutamente de um coração embrutecido, insensível, inflexível. E as suas atitudes entristeceram o coração de Deus, de maneira que Deus já havia descartado, ou seja, Deus já não tinha mais propósito ou projeto para Saul. No capítulo 16 já tinha acontecido a descida do profeta Samuel à casa de Jessé e ungido a Davi, o sucessor de Saul. Então, ele era ungido de Deus, ele estava debaixo da palavra de Deus, mas neste episódio, ele não tinha a menor ideia de que iria de fato ser o protagonista, meus irmãos, de tantas e tantas outras situações. E isto porque Davi se coloca no seu lugar, em todo o tempo e o tempo todo. Davi tem todos os seus defeitos e nós sabemos muito bem disso. Porém, Davi tinha um coração amolecido, um coração quebrantado na presença do Senhor. Davi amava a Deus, ele temia o Senhor, e ele sabia quando estava vivendo numa contramão divina. De maneira que, no texto, seu pai o mandou ir levar mantimentos aos seus irmãos no campo de batalha. Quando Davi chega por lá, ele encontra um cenário terrível, um cenário de guerra. Mas um cenário, meus irmãos, que inquieta qualquer valente de Deus. O cheiro de morte, o cheiro de covardia, e todos, inclusive Saul, estava totalmente entregue a si mesmo, ou seja, não tinha ousadia, não tinha coragem, não tinha nenhuma possibilidade de enfrentar os filisteus. Havia guerra entre os filisteus.
Esse gigante do texto, Golias, não é o único gigante na Bíblia, houveram outros gigantes. Mas este filisteu, ele afrontava o Deus dos céus e da terra. Ele afrontava o exército do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E ridicularizava. E aquilo vai inquietando certamente aquele menino, aquele moço que chega ali com mantimentos. Ele vê aquele cenário. Ele vê aquele rei acovardado. Ele vê aqueles soldados temendo o pior e tremendo, com medo, acovardados literalmente. Ele vai então conversar com o rei. Será que não existe ninguém capaz de enfrentar esse blasfemo, este ímpio, este vil, esse ser que ousa agredir o Deus dos céus e da terra? Será que não existe ninguém capaz que se levante? Todos estão com a sua estima lá embaixo. Ninguém ousa. E por dias diz o texto que Golias, ele arrotava arrogância. Ele blasfemava contra Deus. Ele ria do povo do Senhor. Ele tripudiava literalmente. Por dias isso acontecia. Desafiando não somente um homem, mas todos os homens. Mas você vai chegar lá. Você vai conseguir. Porque Deus é contigo. Vejam, meus irmãos, que Davi, quando chega no campo de batalha, ele se depara com esse cenário. E isto vai promover ou provocar uma indignação no seu coração. E os resultados, meus irmãos, são claros no texto. Porque Davi, ele diz em alto e bom som: tu vens contra mim, escuta isto, com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome de quem? Aqui é preciso estabelecer pelo menos 3 coisas interessantes. A primeira delas é que com que tipo de arma você está enfrentando os seus inimigos. É a primeira coisa que você tem que saber. Com que tipo de arma você está tentando vencer esta batalha. É a primeira coisa. Segunda, qual tem sido a sua atitude em relação a Deus na batalha? Isso também é importante, porque às vezes nós estamos tão afim de vencer uma peleja, uma batalha, um problema, e estamos usando armas carnais. E ao mesmo tempo estamos nos esquecendo de que Deus quer pelejar as nossas pelejas. E terceiro, é importante que nós tragamos à nossa mente de que toda peleja que nós enfrentamos sem Deus é fracasso na certa. Pelo menos 3 coisas você precisa entender. Quais as armas que você tem utilizado? Deus está inserido nesta batalha? Porque se isto não for realidade, se as armas não forem espirituais, e se Deus não estiver inserido, pode ficar certo, é fracasso na certa. Então Davi diz: olha, você está vindo contra mim com lanças, espadas, escudos, etc. Mas eu vou te enfrentar no nome que está sobre todo nome. Eu vou te enfrentar no nome que pode todas as coisas. Eu vou a ti no nome do Senhor, de Yahvé, do Eterno, do Senhor El Shaddai, Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, a nossa vitória. Eu vou, mas eu não vou por conta própria. Eu vou revestido de autoridade. Escute uma coisa. Muitas das pelejas que nós enfrentamos e perdemos é porque nos esquecemos de que as nossas armas não são carnais e sim espirituais. E mais,
Nos esquecemos de que Deus é o maior interessado em estar conosco nessas batalhas. E por vezes nós nos esquecemos que os resultados de uma peleja sem Deus é choro, é lastimo. Por isso que muita gente está vivendo o drama da derrota. Por quê? Porque se esqueceram, porque não utilizaram as armas certas e se esqueceram de Deus. Como chegar lá? Irmãos, eu quero ressaltar pelo menos 4 atitudes que você precisa tomar para chegar lá. E nós, para isso, vamos ter que voltar ao texto sagrado e vamos, queridos, olhar para o capítulo 16. Primeiro, para chegar lá, você precisa vencer as dúvidas, acreditem, as dúvidas da sua própria família. Eu vou repetir isso. Para chegar lá, você vai ter que romper, você vai ter que vencer as dúvidas da sua própria família. Eu falo para gente que já fora desacreditada da própria família, você não vai conseguir. Você não vai chegar lá. Ao longo desses anos de vida pastoral, eu tenho encontrado filhos arrebentados de palavras que os pais disseram sobre eles. Você não vale nada, você não vai chegar lá, você não vai vencer, você nasceu para perder. Cuidado com as palavras que você diz sobre seus filhos. O capítulo 16, meus irmãos, é quando Samuel está na casa de Jessé, que houve aquele desfile dos filhos militares, a ponto do próprio profeta achar que Eliabe seria o sucessor ungido separado de Saul. Deus puxou a orelha do profeta dizendo: olha, não atentes para a aparência, porque o homem vê o exterior, eu vejo o interior, o coração. Deus enxerga o seu coração. E no versículo 11, depois deste desfile, Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Olha a resposta de Jessé, que Jessé deu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Irmãos, a própria família não dava nada por Davi. Tem um, está lá no campo, está trabalhando, guardando ovelhas. É para isso que ele serve. Ele não serve para mais nada, a não ser para guardar os rebanhos, ou pequeno rebanho, diga-se de passagem. Ele não serve sequer para estar à mesa nesse momento. Ele não serve sequer para estar na presença do profeta. Irmãos, isso é desprezo. A família às vezes despreza muitos dos seus familiares. Pais que desprezam os filhos, que desvalorizam os filhos. Então isso é muito sério, meus irmãos. Tem muitos adultos traumatizados. Eu tenho encontrado muitos adultos que carregam esse estigma do desprezo dos pais do passado, em que os seus irmãos eram valorizados, eram notados, mas eles nunca foram. Os pais já morreram, inclusive, mas aquilo ainda dói na alma. Ainda existe uma lacuna, existe um abismo, uma ferida que de vez em quando sangra. E eu faço aqui um parênteses para dizer: cuidado com o que você tem dito acerca de seus filhos. Esse menino é atrapalhado demais.
Essa menina só faz o que não presta. Palavras têm poder, igreja. Amém? Palavras não são simplesmente palavras, são sementes. Quando você diz, meu marido não presta, o diabo diz, opa, é isso que eu quero. Quando você diz, esse menino não vai dar em nada, é isso que eu quero. E palavras de paz pega, meus irmãos. Porque a palavra é de uma autoridade. Você é autoridade sobre os seus filhos. Escute isso. Quando você profere palavras ou expressões, não são simplesmente palavras ou expressões, é um veredicto. É uma palavra que vai repercutir, vai reverberar durante toda a existência daquela criança, ou daquele adolescente, ou daquele jovem, seja lá quem for. Então Davi parece-me que não era bem-vindo naquele momento. Ou não faziam a menor questão de Davi estar à mesa ou diante do profeta. Mas Deus fala com Samuel dizendo o seguinte: Samuel, não sente-se à mesa até esse moço chegar. Escute isso, é uma palavra profética agora. Receba aí. Deus vai te honrar. Eu me lembro que José também era alguém desejado. E Deus o exaltou, Deus o honrou. E eu sei, meus irmãos, que Davi, ele está dentro de um projeto do qual nada e ninguém iria frustrar. E eu creio que você está dentro de um projeto de Deus que nada e ninguém irá frustrar. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Eu sempre criei e crerei assim, irmãos. Você não é um acidente de percurso, escute isto. E eu falo para alguém em casa, você não é um acidente de percurso, por favor. Você não é um imprestável. Você não veio ocupar espaço de ninguém. Deus tem planos na sua vida. Não se sinta um desprezível, um imprestável. Você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Então glorifique o nome dEle. Você e eu nascemos para o louvor da sua glória. Então para Jessé, para seus irmãos, Davi não era bem-vindo à presença do profeta. Não era bem-vindo para aquela confraternização, aquela ceia, aquele jantar. Não era. Mas Deus disse ao profeta: não se sente à mesa até ele chegar. Você vai chegar lá, mas você vai precisar vencer, inclusive isto. Eu não creio, meus irmãos, em maldição hereditária. Porque assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. E eu creio, se alguém proferiu uma palavra de maldição sobre a tua vida, nesta noite nós quebramos o nome e na autoridade de Cristo Jesus. Se disser alguma coisa a esse respeito, não deixe cair para o coração. E se porventura caiu para o coração, Deus é poderoso para te curar. Não deixe que palavras encontrem acolhimento no seu coração. Eu sei que palavras doem. Eu sei que palavras machucam. Melhor seriam umas boas bordoadas do que determinadas expressões. E por mais que essas bordoadas deixem marcas, as marcas saem com o tempo. Mas palavras não saem tão simples, meus irmãos. É aquele pano encardido. Mas eis uma boa notícia: o sangue de Jesus nos purifica, aleluia, de todo pecado. Receba cura nesta noite, receba libertação nesta noite, em nome de Jesus. Palavras caem por terra sobre a tua vida. Segundo, vença
vença a indiferença dos seus irmãos. Olha o versículo 28 do capítulo 17 agora. A indiferença. Tem irmãos que não acreditam na gente. Irmãos sanguíneos, irmãos de sangue, mas irmãos da fé. Acreditem. Nesse caso, meus irmãos, eram irmãos de Davi de sangue mesmo. Olhe o capítulo 17 e versículo 28. Diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. A indiferença. Gente que julga a gente. Gente que acha que nós somos os piores, os indesejados da face da terra. Cuidado com o julgamento. Quando você aponta o dedo para uma pessoa, não se esqueça que outros 4 já estão apontando para você. Não julgueis para que sejais também julgados, porque com a mesma medida que vos julgardes, você também será julgado, diz o Senhor. Então Davi, na concepção deste irmão mais velho, Eliabe, era um ser absolutamente intransigente, estava entrando numa área que não lhe pertencia. Alguém metido, sabe? Irresponsável. Porque está o acusando de irresponsável. E as ovelhas, as poucas ovelhas, deixaste lá para morrer. Você veio porque você é curioso. Você veio ver, foi a peleja. Mas nem sabia que Davi estava ali com um propósito maior. Sabe, meus irmãos, Deus não te trouxe até aqui vãmente. Deus te trouxe com um propósito. E se Ele te trouxe até aqui, receba aí, você vai chegar lá. Deus vai te honrar. Aqueles que proferiram palavras de maldição, aqueles que descredibilizaram a tua vida, irão ver que só o Senhor é Deus na sua vida. Eu tenho visto isso, meus irmãos. Muita gente, Deus honrando, porque Deus, Ele honra os humildes, mas abate os soberbos de coração. Segundo, vença a indiferença dos seus irmãos. Terceiro, vença o pessimismo dos mais poderosos, porque aqui está Davi, diante agora de Saul. Olha o versículo 33. O 33 diz assim, irmãos: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Você não pode. Você é pequeno, e daí? Deus é grande. Você não pode, mas Deus pode. Amém, irmãos? Não subestime Deus na sua vida. Não deixe que nada e ninguém te paralise. Não deixe que nada e ninguém se intrometa no projeto de Deus na sua vida. Por favor, saia daqui com esta certeza. Deus te chamou para enfrentar pelejas e mostrar para os ímpios incrédulos que Deus é grande na sua vida. Levante-se, prossiga, Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meus irmãos, aqui está exatamente
uma palavra negativista, pessimista. Você é pequeno, você é jovenzinho, você não tem habilidade com espada, e daí? O gigante, desde a sua idade tenra, ele foi treinado, foi qualificado na espada, na utilização desta arma. Você não tem a menor chance. Irmãos, ainda bem, e aqui você precisa entender algo. Toda peleja, por mais hábil que você se ache, por favor, nunca enfrente peleja com o nariz empinado ou de salto alto. Toda peleja, por menor que seja, sempre enfrente na dependência de Deus, do Espírito Santo. Porque as pequenas pelejas, meus irmãos, elas se avolumam. Mas o Deus que nos ajuda nas pequenas pelejas, nos ajuda nas grandes também. De maneira que Saul disse: olha, você não tem a menor chance para pelejar contra este vil gigante, esse ímpio aí. Você não tem a menor chance. Esse filisteu, ele vai te esmagar. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Talvez alguém diga: olha, mulher, pare com isso, é grande demais. Moço, para com isso, você não vai conseguir. Desista, nem tente. Por favor, não vá se esborrachar inutilmente. Desista, chega, jogue a toalha. Meus irmãos, eu volto a repetir: quando se confia no Senhor, não há gigante que não possa cair por terra. Eu falo para alguém nesta noite que esteja aí diante de um gigante poderoso, que está arrotando arrogância, que está extravasando orgulho, soberba, que está afrontando a sua fé, que está te colocando no canto da parede, dizendo: olha, você não é nada, você não passa de nada, o teu Deus não é nada. É aí onde ele se deu mal. Sabe por quê? Porque nós somos o bichinho de Israel, o bichinho de Jacó. Nós somos povo de Deus. Amém? Você é povo de Deus? Você é filho de Deus? Você já nasceu de novo? Então você fique certo que o Papai do céu está entrando com providência. Ele é Deus, Ele é Senhor. Então não deixe que estas coisas venham te intimidar. Venha trazer para você uma espécie de constrangimento. É mesmo, eu não vou porque de fato é maior que eu. Não é bem assim. Até porque, irmãos, quando um servo, uma serva de Deus, dobra seus joelhos diante do Deus dos céus, ele rasga os céus e entra na peleja. Davi, meus irmãos, ele foi a Saul conversar com Saul, não foi pedir necessariamente a permissão. Ele não foi implorar: me deixe lutar. Ele veio como uma solução, não como um problema. Ele veio resoluto. A indignação era uma indignação santa no seu coração. Então, quando ele procura Saul, rei em Israel, que é autoridade, tem um aspecto naturalmente de respeito, de hierarquia, mas não necessariamente implorar: me deixe brigar com esse infeliz. Não. Ele veio, meus irmãos, para dizer a Saul, em outras palavras, que Deus era maior que os seus inimigos. Até porque, irmãos, até porque Davi, ele conhecia a história do seu povo. Ele conhecia a trajetória do seu povo. E era sabido
por Davi e por outros também, embora que outros haviam se esquecido dos feitos gloriosos do Deus Todo-Poderoso até aquele momento. E o próprio Davi tinha tido experiências maravilhosas na presença do Senhor. O que é um gigante diante de Deus? Nada. Absolutamente nada. Quarto, vença o desprezo dos adversários. E aqui os versículos 42 a 44, dê um salto aí. Diz assim, irmãos: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. É um bonitinho, né? Mas tão frágil, tadinho, vou amassá-lo. Mas olha o que diz ainda o filisteu. Disse o filisteu a Davi: sou eu um cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas férias do campo. Venha, como um rolo compressor vou passar por cima de ti. Mas olha a resposta de Davi, irmãos. Tu vens contra mim com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos céus de Israel, a quem tens afrontado. Você não tem afrontado a mim, nem o meu povo, nem a minha família. Tu tens afrontado o Deus dos céus. Queridos, isso aqui é um divisor de águas na nossa vida. Se nós digerirmos isso espiritualmente, a nossa vida muda assim, ó. Primeiro, escuta isso. A nossa luta não é contra quem? É contra quem? Automaticamente, quando o inferno se levanta contra nós, não se levanta contra nós necessariamente. Se levanta contra. É aí aonde nós precisamos entender. E não ficarmos, meus irmãos, nos vitimando com mimimis. Senhor, olha aqui, Senhor. Nada disso. Dobra seus joelhos. Conversa com Deus dos céus. A partir desta atitude, Deus, Ele entra na peleja. E Ele mostra para você e para quem quiser ver que Ele ainda é Deus, Ele é poderoso. Mas não vá com as armas carnais enfrentar, seja qualquer peleja. No trabalho, na família, onde quer que for. Mas vá com autoridade no nome de Jesus. Vá, você vai chegar lá. Diz o texto que Davi faz algumas declarações extraordinárias. A primeira delas: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Ou seja, Deus não precisa de espada, Deus não precisa de lanças, escudos, não. Apenas uma palavra e as coisas mudam completamente. Por que Davi chegou lá? Por que Davi chegou no trono? Por que Davi foi honrado? Por que Davi foi reconhecido? Por que estamos falando de Davi, irmãos? Porque Davi aprendeu a confiar e a depender de Deus. É isso que você precisa entender. Você vai chegar lá se você aprender a confiar e a depender do Senhor. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Escreva no seu coração 6 frases, olhando todo o episódio. Primeiro, é descendo que se sobe.
descendo do salto alto, da soberba, do orgulho, é descendo que se sobe. Segunda frase, é morrendo que se vive, morrendo para nós mesmos, morrendo para este mundo, é morrendo para as nossas próprias ambições, é colocando Deus acima de tudo e de todos. Terceiro, é lutando que se vence, mas se luta com as armas espirituais. É lutando que se vence, não é se acovardando como Saul e os demais. É lutando, mas usando as armas certas. Quarto, é vivendo que se aprende. Viver é uma abençoada aprendizagem, mas viver na dependência de Deus. Viva essas experiências, mas as viva na presença do Senhor. Quinto, é andando que se chega a algum lugar. Nada de paralisação, nada de estagnação. Davi teve que andar, Davi teve que deslocar, Davi teve que lidar com as indiferenças. Para chegar lá, é preciso se movimentar, passo após passo, na direção de Deus. A cada passo, Deus no controle. Cada ação, Deus no controle. Cada decisão, Deus no controle. É Deus que nos movimenta. E o que nos movimenta é isso, meus irmãos, é a fé. Nós nos movimentamos por princípios e valores. Sexto, é de joelhos que se vence toda e qualquer batalha. Tenho dito isto aqui, mas eu vou colocar mais uma frase. Se é de joelhos que se vence toda e qualquer batalha, é de pé e de cabeça erguida que vemos os nossos inimigos caírem por terra. Aleluia. Davi pôde ver o quanto Deus era com ele. Porque depois desse feito, no último versículo do capítulo 17, Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Depois que venceu tudo isto, Davi não guardou ressentimento e assumiu a sua identidade. Sabe, meus irmãos, Deus tem planos na nossa vida. Deus tem planos na sua vida. Eu quero orar nesta noite pelo Espírito. Fui inquietado nesta tarde a convidar você para orar aqui comigo. Mas eu gostaria que você viesse somente aquelas pessoas que estão aí diante de uma peleja. Eu não sei que peleja é esta. Eu quero orar com você. Talvez uma peleja familiar, saúde, talvez no seu trabalho. Não sei, que peleja é esta? Está difícil a peleja? Vem cá, vamos orar. Bem rapidinho. Para a gente orar juntos aqui. Em nome de Jesus. Pode vir. Vamos orar. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você e por você. Tem duas pessoas que estão numa luta nesse momento pela vida. Estão hospitalizadas. Nós temos um irmão por nome de Iratã Júnior, que está ali no regional, na UTI.
precisando e muito das nossas orações. Muito das nossas orações. E eu gostaria que você lembrasse desse nome. Talvez você não conheça, mas você precisa orar por essa pessoa. A esposa está aflita, a mãe está aflita. Aquele moço saiu para o trabalho, estava trabalhando quando alguém o atropelou na sua moto e o deixou para trás. Foi levado para o hospital e lá já se faz mais de 2 meses, 1 mês e meio. 1 mês e meio. A outra pessoa, a irmã Euda. Irmã Euda, na sexta-feira, ela teve uma complicação na sua saúde e isso desagou, isso trouxe um infortúnio muito grande para a família. Neurisma, AVC. Ela está em Recife. Foi transferida para Recife. A nossa irmã Euda, filha da diaconisa irmã Eunice, precisando das nossas orações. Não sei se ela fez a cirurgia, mas está ali aguardando uma vaga na UTI. Precisa das nossas orações. Mas, meus irmãos, o Deus e lá é o Deus daqui. A sua luta talvez seja diferente, e com certeza é diferente. Mas eu quero que você creia que Deus é o Deus que peleja as nossas pelejas. Talvez um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, alguém que nós amamos esteja passando por esta luta, ou nós mesmos. Nós vamos orar ao Deus dos céus, irmãos, crendo no poder da palavra dele, no poder desse nome. Eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Não se dê por vencida, por vencido. Lute. Reaja. Use as armas espirituais. Igreja, fique de pé. Eu sei que tem crente de oração nesse lugar. E se você quer vir aqui à frente orar com esses irmãos, venha por favor aqui, venha orar. Venha orar aqui. Vem orar, vem interceder pela saúde, pelos negócios, pela vida sentimental. Irmãos, nós somos carentes de Deus. Nós precisamos de Deus. Ai de nós sem Ele. Mas nós cremos que a última palavra é dele. O poder é dele, a glória é dele, tudo é dele, nós somos dele. Se pudéssemos alguma coisa, nós não estaríamos aqui. Mas Ele tem a última palavra. E nós não abrimos mão disso. Não abrimos mão disso. Então comece a orar agora em nome de Jesus. Use esse nome. Esse nome é poderoso. Creia em nome de Jesus. Ele está movendo os céus e a terra, está fazendo a obra nesse momento. Enquanto você e eu estamos aqui orando, Deus está entrando com providência. Abre a sua boca, vai declarando isto. Declara a tua vitória no nome de Jesus. Ele é Deus, Ele é Senhor. Você que está aí, comece a orar, comece a orar. Vamos encher esse lugar de muita oração. Use a tua boca, use agora esse instrumento para conversar com Deus.
Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Muita oração, muita oração. Abre o teu coração diante do Senhor nesse lugar. Ele está aqui. Creia. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele é poderoso, igreja. Creia, entre nesta visão que Deus, Ele pode. Toda frieza espiritual bata em retirada agora. Toda incredulidade caia por terra em nome de Jesus. Vai declarando, são palavras poderosas. A oração pode muito por seus efeitos. A oração do justo está escrito. Vai orando. Enquanto você ora, Deus vai fazendo a obra. Ora, a palavra de Deus é clara em dizer: clama-me e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, diz o Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, toca nestas vidas, toca, Senhor, toca, elas são tuas, ó Pai. São vidas preciosas, compradas pelo sangue do Cordeiro. Elas foram alcançadas por graça e misericórdia. Elas não pertencem mais às trevas. Elas são da luz, Senhor. Elas são tuas filhas, teus filhos, que aqui rendem a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. E como povo do Senhor, nós tomamos posse da vitória que é em Cristo Jesus. Oh Deus, quem está enfermo, seja curado agora. Essa dor parta em retirada desse corpo. Esse corpo é templo do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo habita. E o Senhor já levou sobre si toda a nossa enfermidade. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Toda dor, todo infortúnio, parta em retirada no nome de Jesus. Nós declaramos que o inferno não tem autoridade sobre esta família, sobre este marido, sobre esta esposa, sobre este filho. Salte essas vidas em o nome de Jesus. Estas vidas pertencem ao Senhor. Todo negócio que não está dando certo, Pai Santo, estende as suas mãos, abençoando esses negócios, Pai. Oh Deus glorioso, toma em tuas mãos estas vidas, Pai. Não há nada que o Senhor não possa fazer. E é por isso, meu Deus, que a Ti rendemos a honra, a glória e o louvor, crendo que o Senhor já ouviu a nossa oração. E é no nome que está sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus, que nós oramos e nos apropriamos da vitória em nome de Jesus. Levanta as mãos para o altar. Erga bem forte. Você também que está aí. Eu já tenho dito, meus irmãos, que esse sinal não é um sinal qualquer. Você está se rendendo. Você está entregando a Deus. Você está dizendo: Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, é contigo agora. Você entregou, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entregou, descansa seu coração, sossegue tua alma, descansa. Hoje você vai ter um sono restaurador, porque o Senhor já tomou em suas mãos esta causa. Então diz assim: Senhor Deus e Pai. Diga mais forte: Senhor Deus e Pai. Nessa noite eu saio desse lugar de posse desta palavra de vitória sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios. Eu te louvo e te bendigo, porque já estou vendo pela fé o Senhor mostrar o teu poder na minha vida. Eu te agradeço
No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé. Assim que os irmãos chegarem aí, eu vou ministrar a bênção para que você possa voltar para casa. Deus abençoe. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Ainda de cabeça baixa. O grande amor de Deus, o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Tenha uma noite de paz, uma semana de grandes conquistas. Mas não sai daqui sem que primeiro você seja a boca de Deus para abençoar alguém. E aquele abraço que é terapêutico também. Deus abençoe a todos.